Bom dia, meus amores! Prof voltou aqui hoje para falar com vocês sobre as nossas atividades de terça-feira. Bom, a nossa atividade de terça são da disciplina de História e da disciplina de Ciências. E eu vou começar então explicando para vocês um pouquinho da atividade de História. Na página 207 é solicitado que vocês escrevam nas linhas uma história que seja muito importante para você, que gostaria de contar às outras pessoas. Algo que foi muito marcante na sua vida, que foi importante, seja um passeio em família, uma viagem, né, um aniversário, nascimento de um irmão, de uma irmã, né, um passeio com os avós, enfim, aquilo que foi muito legal, que você gostou muito, foi muito marcante para você. Aí você escreve nessa linha da sexta questão da página 207. A sétima questão, na verdade, não é para escrever ali nas linhas, tá? Na verdade, você vai contar essa mesma história que você acabou de me dizer ali na sexta questão, só que em forma de história em quadrinho. Como assim, prof? Então, se a minha história foi sobre uma viagem que eu fiz de avião e que foi muito legal, eu vou fazer uma história em quadrinho em que eu sou personagem e que a família é o personagem, vários quadrinhos desenhado com balões de fala, né, balões de pensamento, como se realmente fosse um HQ, né, uma história em quadrinho. E aí vocês vão contar essa história, só que em vez de ser escrita contínua, vai ser em formato em quadrinho, tá? Com desenho, com balões de fala. Tá, prof, depois. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar essa história em quadrinho que vocês criaram, de maneira que os griots contam a história, né? Vocês vão contar, mas para contar para quem, prof? Olha, vocês podem fazer um vídeo e contar para mim, vocês podem contar para os pais de vocês, para a avó, para o irmão, tá? E aí vocês vão contando como os griots poderiam contar, que eles usavam bastante instrumentos musicais. De repente, se tu tem aí, né, qualquer instrumentinho musical, um violãozinho, alguma coisa, um ovinho, e aí você usa para contar a sua história, para que ela fique mais interessante, tá bom? Nessa linha aqui você não precisa escrever nada, basta fazer a história em quadrinho. Mas, prof, onde que eu vou fazer a história em quadrinho? Uma folha normal, pode ser uma folha sem pauta que tu tem em casa, A4, como pode ser uma folha com pauta, se tu não tiver uma folha A4 normal, sulfite, tá? Então, consegue o que tu tiver em casa para construir essa história em quadrinho, tá bom? Pintem, deixe bem bonito para mim, tá certo? Já na página 208, continuidade do conteúdo que a gente já viu semana passada, né, sobre a importância aí da oralidade, da transmissão oral da nossa cultura, né? E a transmissão oral, como ela é importante para os povos, né, nativos africanos, para os povos naturais africanos, né? E também nós vimos sobre a cultura afro-brasileira, a gente viu semana passada, né? É a manifestação cultural das pessoas que foram, né, capturadas, que foram trazidas para o Brasil de maneira obrigada, que eles não conheciam nada do nosso país, da nossa língua, e eles acabavam reproduzindo, né, a sua cultura, a cultura da sua etnia, né, a cultura, diversas culturas, na verdade, das diversas comunidades africanas que vieram para o Brasil. Então, quando as manifestações culturais desses povos africanos que vieram para o Brasil, com relação à cultura, à dança, ao esporte, né? Tudo isso refletiu na construção da cultura brasileira, tá? Assim como a cultura indígena, né, dos diversos povos, diversas comunidades indígenas e da cultura europeia também. Então, o Brasil é essa mistura aí de culturas que vieram de outros continentes, de outros países, e que hoje a gente tem a nossa riquíssima cultura brasileira, né?
E a cultura afro-brasileira, então, vem com esse resgate, essa manifestação das crenças, das tradições africanas, né? E um reflexo disso é o que tem na página 208, que é o samba, né? Que o samba, ele refletiu mais ainda, né? Essa miscigenação, essa mistura brasileira com a africana, né? Aí temos a música Coração. Coração do sambista brasileiro, quando bate no pulmão, lembra a batida do pandeiro. É do Noel Rosa, um importante sambista clássico brasileiro aí, né? E aí diz o seguinte: é possível afirmar que ritmos como o samba são manifestações culturais afro-brasileiras? Aí você vai dizer se sim ou se não, mas eu acabei de dizer, o samba ele é reflexo, sim, a dança, né, o ritmo, a batida do pandeiro, a batida do tambor, né, isso tudo remete à cultura africana que eles trouxeram esses costumes para nós aqui brasileiros, né. Então, não só o samba, mas o maracatu, né, e outras danças e outros festejos no Brasil refletem, né, esse estilo da música africana também. Então, sim, é um reflexo, sim, é uma manifestação cultural afro-brasileira, tá? E por que ela é? Porque ela foi influenciada pela cultura africana, pelo ritmo musical africano, né? E aí você pode escrever da maneira que você achar mais interessante com as suas palavras, tá bom? Nona questão. A tradição oral iorubá. Aí você vai ler e ver qual é a resposta mais correta que esteja falando com relação à tradição oral dos iorubá. Aí, prof, não lembro. Então, volta ali no textinho para ler mais um pouquinho, relembrar como era que os iorubás faziam. Lembra que os griots gostavam muito de instrumentos musicais e os iorubás eles contavam através de adivinhas, de provérbios, né? Eram sempre os mais velhos que contavam os adivinhas e os provérbios. Então, de história é isso, bem tranquilo, bem fácil. Tô contando com o desenho de vocês bem bonito e com o retorno de vocês também, se vocês estão gostando da aula, tá bom? Beijo!